Diz aí, bebezão do tio, tudo show, tudo bem contigo? Hoje, aula 25, tubos sonoros, página 58, física 3, livro 6, meninada. Quando a gente tem os tubos sonoros, os tubos vão ser instrumentos de sopro. E aí, eu tenho meus tubos divididos entre os tubos que têm os dois lados abertos e um lado fechado e um lado aberto. Na hora que eu digo para você aqui que eu tenho um tubo que é chamado de tubo aberto, eu vou falar para você que os dois lados, as duas extremidades são abertas. Então, os dois lados do tubo são abertos. E aí, tio Augusto, o que é que acontece? Na hora que a gente começa a jogar as ondas aqui dentro, elas vão formando ondas no formato de ondas estacionárias, semelhante à ideia das ondas na corda. E aí eu vou pedir para a gente lembrar um pouquinho aqui um detalhe. Olha só, Augusto. Se eu represento aqui, meninada, uma onda, eu vou falar para você que esse trechinho que a gente desenhou aqui, ele corresponde para nós a um comprimento de onda, a um lambda. Bom, isso aqui vale para a corda, mas a ideia é a mesma para a tuba. Então eu vou prender aqui como se fosse uma corda, e eu vou me lembrar que eu vou ter reflexão com inversão de fase. Ora, Augusto, essa estrutura formada aqui é o harmônico. O harmônico, Augusto, ele vai ter nó numa extremidade, nó no outro e ventre do outro. Isso, bebezão. E você vai lembrar para o tio Augusto que cada harmônico que a gente tem, ele mede metade de um comprimento de onda. Então, o harmônico é lambda sobre 2. Poxa, então nesse caso eu posso te falar que a distância de um ventre até um nó vai ser a metade da metade de um comprimento de onda, ou seja, vai ser a metade de um harmônico, não é isso? Exato. E aí, se cada harmônico vale lambda sobre 2, a metade de um harmônico vale quem? Lambda sobre 4. Então, se você olhar aqui na minha primeira figura, eu vou ter 2 lambda sobre 4. Então, eu vou te falar, o comprimento que eu tive do meu primeiro tubo, ele me deu 2 lambda sobre 4. Tá. 1, 2, 3, 4. Augusto, o comprimento do segundo tubo foi 4 lambda sobre 4. Tá bom, bora aqui adiante. Vou dividir bem aqui no ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, o terceiro deu 6 lambda sobre 4. Peraí, vamos simplificar cada um desses aqui só por 2? Segundo dá para simplificar por 4, mas eu não quero por 4 não, vou simplificar só por 2. Ó, eu vou te dizer que o comprimento aqui do meu primeiro tubo me deu 1 lambda sobre 2. Augusto, o segundo me deu quem? 2 lambda sobre 2. Tá, quem é o terceiro? 3 lambda sobre 2. Ei, gente, a gente dá para generalizar. Ei, gente, a gente foi meio pleonasmo, né? Mas tudo bem. Ora, bebezão, podemos generalizar e me dizer que o comprimento do tubo vai me dar uma certa quantidade de harmônicos, uma certa quantidade de lambda sobre 2. Tá. Podemos fazer aqui meio pelos extremos, Belindo, e eu vou te dizer que o comprimento de onda que a gente vai ter
vai estar valendo 2L sobre N, onde o N assume qualquer valor inteiro par ou ímpar. Seria a ideia do nosso tubo. Tá, Augusto, mas se eu pego aquela relaçãozinha que V é lambda F e substituo o lambda, V dois L sobre N vezes F. E aí, tio Augusto, a gente vai falar que a frequência NV sobre 2L. Lembra que quanto maior a frequência, mais agudo vai ser o nosso som. E a menor frequência que eu posso ter é do meu primeiro harmônico, que eu vou chamar de fundamental. Então, olha só, aqui eu tive um lambda sobre 2, depois eu tive 2 vezes lambda sobre 2, depois eu tive 3 vezes lambda sobre 2. Tá, Augusto? Então dá para generalizar e falar que a frequência do enésimo harmônico vai ser N vezes a minha frequência fundamental. Ah, mas eu já vi isso aqui quando eu estava estudando instrumentos de corda. Beleza, gente. Para corda e para tubos abertos, as relações matemáticas serão as mesmas. Agora, se a gente tiver o tubo fechado, aí vai mudar um pouquinho aquilo que a gente está vendo. O tubo fechado ele tem um lado fechado, aí do lado fechado vai aparecer um nó, e o outro lado aberto. Do lado aberto, Augusto, o que é que aparece? Do lado aberto, meninada, aparece o meu ventre. Augusto, mas eu posso ter os dois lados fechados? Não, bebezão, porque senão não entra ar. Se os dois lados fossem fechados, não tinha como entrar o ar lá dentro para provocar as ondas. Então, pelo menos um dos lados tem que estar aberto. Agora, o grande lance aqui agora é que não dá mais para contar em função de lambda sobre 2. Ó, eu vou ter um lambda sobre 4, 3 lambda sobre 4, 1, 2, 3, 4, 5 lambdas sobre 4. Eu só estou tendo agora harmônicos ímpares. Então aqui eu vou te dizer que o comprimento do meu tubo está me dando um certo número ímpar de 1/4 de comprimento de onda. A gente pode organizar isso aqui para deixar mais bonitinho, Belinda? E eu vou te falar que o meu comprimento de onda vai ficar quem? 4L sobre N, onde N é um número inteiro e ímpar. Então, Augusto, o tubo fechado só forma harmônicos ímpares? Só forma harmônicos ímpares. Então, a frequência dos tubos fechados é a metade da frequência dos abertos. E aqui, generalizando, substituindo no V igual a lambda F, eu vou te falar que a frequência do enésimo harmônico é NV sobre 4L. Vale então a gente perceber esse detalhinho aqui. N é inteiro e ímpar. Eu só tenho harmônicos ímpares. Augusto, então se eu chegar para você e disser, olha, eu quero a frequência do quarto harmônico de um tubo fechado. Vou dizer que não tem. Não, peraí, não é isso. Vem cá. Eu vou te falar que o meu N vai ser 2 vezes o harmônico que eu quero menos 1.
Se eu pedir para você no tubo fechado quem é a frequência do quarto harmônico, eu estou te pedindo a frequência do quarto número ímpar. 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. O quarto harmônico é o harmônico de número 7. Então, o N seria um número inteiro ímpar que representa a ideia desses harmônicos. E aí vale a gente lembrar que como tubo fechado só forma harmônicos ímpares, ele só tem metade dos harmônicos sendo formados. Ah, tio Augusto, vale aquela relação que a frequência para o enésimo harmônico vai ser o meu N vezes F1? Vale, bebelino. Isso aqui, essa relação vale para qualquer um dos tubos que a gente tem. E eu vou pedir agora para a gente começar a pensar em exercícios. A crista do crânio de um dinossauro Parasaurolophus, que é, caramba, nome complicado para ler, né, meninada? Então, atividade de sala, página 58, primeira questão. A crista do crânio de um dinossauro continha uma passagem nasal na forma de um tubo longo e arqueado aberto nas duas extremidades. Opa, tio. Tubo aberto, frequência NV sobre 2L. O dinossauro pode ter usado a passagem para produzir sons no modo fundamental. O modo fundamental é o primeiro modo de vibração. É o N igual a 1. Aí um dinossauro macho possui uma passagem nasal com um L de 2 metros, enquanto que o crânio das fósseis das fêmeas da mesma espécie revelaram uma passagem nasal mais curta. Admitindo que a velocidade do som no ar seja de 343 metros por segundo, qual vai ser a frequência do som fundamental emitido por esse dinossauro? Muito bem, meninada, o que é que a gente vai fazer aqui, tio Augusto? Aplicação direta, ó. Frequência do enésimo harmônico, NV, sobre 2L, pois estamos tratando de um tubo aberto. Frequência do primeiro harmônico, estou te pedindo fundamental, vai ser 1, vezes a velocidade que a gente tem, bebelindo, 343, por 2 vezes o comprimento do nosso tubo. Augusto, eu vou ter 85,75 aproximadamente, né? Então eu vou te falar que eu vou ter uma frequência próxima de 86 Hz. (75) não, 98 não, 67 não, 100 não, mas aqui sim. Então, letra D, bebezão. Nossa segunda. Um tubo cilíndrico está totalmente cheio de água e tem uma torneira fechada na sua parte inferior. Quando a torneira é aberta, a água escoa, fazendo seu nível dentro do tubo abaixe com uma velocidade constante de 1 centímetro por segundo, meninada. A velocidade da água é 1 centímetro por segundo. Então, saca aqui um detalhe. Na hora que a água for baixando, o que é que vai acontecendo, Augusto? Meu tubo vai ficar preenchido com ar, gente. Ele vai ficar uma parte vazia.
Eu vou dizer para você que esse trechinho que a gente vai estar aqui dentro vai ser ar. Muito bem. Aí ele fala para mim que um diapasão ele vai ter uma frequência de 440 Hz. A frequência é uma característica da fonte. Se o diapasão está jogando som com 440, então a frequência inteira no meu tubo é 440. E ele é colocado para vibrar muito próximo da extremidade com a torneira aberta. Nesse caso aqui, a velocidade do som no ar, dentro do tubo, é de 352 metros por segundo. Velocidade no ar, 352 metros por segundo. Muito bem, meninada. Qual é o intervalo de tempo necessário para que sejam produzidas ondas dentro desse tubo com o modo fundamental? Fundamental N é igual a 1. Muito bem, a primeira coisa que eu vou perceber é qual seria o tamanho do tubo necessário para a produção desse som fundamental, bebê lindo. A água vai ter que escoar e o tubo vai ser preenchido de ar para ter o som. Muito bem, então, eu vou te falar que a frequência do enésimo harmônico aqui, NV, sobre 4L, por que, Augusto? Esse lado aqui está fechado. A torneira está aberta. Tá, mas ele está fechado com água. Então não tem ar ali naquela parte. Na parte azulzinha clarinha eu vou ter só água. Então esse tubo é um tubo do tipo fechado, portanto NV sobre 4L. A frequência, quem manda nela é a fonte. Então a frequência vai ser a de 440 Hz mesmo. Eu estou pedindo para a gente, fundamental, o N é 1. Aí, meninada, eu vou ter 352, que é a velocidade do som dentro do tubo, no ar que está no tubo, por 4 vezes o tamanho do tubo que a gente vai precisar encontrar. Augusto? Nesse caso, eu vou ter 352 por 4 vezes 440. Belindo? Nós estamos achando 0,2 metros, bebezão. Nós precisamos de 20 centímetros de ar dentro do tubo. Ah, mas para o ar entrar, a água saiu. Isso. Então, olha só, agora eu vou te dizer que a velocidade da água vai ser a distância que a água percorreu dividido pelo intervalo de tempo. Tio Augusto, dentro do ar a velocidade era 352, mas dentro da água a velocidade só é 1. Quanto é que entrou de ar? Foi o que saiu de água, 20 centímetros. Qual foi o tempo necessário para essa água escoar? Se ela está com 1 centímetro por segundo, meninada, a gente vai falar que precisou de quem, bebê? 20 segundos para que a água pudesse escoar do nosso tubo e ser preenchida por ar, provocando o som fundamental. Logo, a alternativa C é a nossa resposta. Questão de número 3. Considere as figuras 1 e 2 com relação às ondas em tubos e avalie as afirmações a seguir.
As ondas sonoras são ondas mecânicas, perfeito, longitudinais, boa, que necessitam de um meio material para se propagar. Perfeito. Definição correta de onda sonora. Mecânica, longitudinal e tridimensional. Uma onda sonora propagando-se em um tubo sonoro movimenta as partículas na direção transversal. Não, meninada. O som é uma onda longitudinal. Os tubos sonoros com uma extremidade fechada, como representado na figura 2, podem estabelecer todos os harmônicos. Não, quem estabelece todos os harmônicos é o tubo aberto. O tubo fechado, ele só forma a metade ímpar dos harmônicos. O aberto forma todos os harmônicos inteiros, pares ou ímpares, mas pares ou ímpares, né? O fechado não, só pode os ímpares. Então, só a afirmativa 1 está correta, bebezão. Letra A é a nossa resposta. E quarta questão, as representações do circo da física se encerram de forma triunfal com a orquestra de cientistas. Nesse espetáculo, os músicos usam máscaras e roupas para homenagear grandes nomes da física. Isaac Newton e Albert Einstein, por exemplo, tocam tromba e flauta, respectivamente. No quadro a seguir estão os nomes dos cientistas homenageados e os instrumentos que tocam em suas características sonoras. Com base no quadro, assinale a alternativa correta. Mesmo que todos os instrumentos musicais toquem a mesma nota, podemos distingui-lo por causa da sua intensidade. Não, intensidade está relacionada ao volume. A gente consegue distinguir todos os instrumentos por conta do timbre. No saxofone, a onda estacionária possui ventres nas duas extremidades. Cara, o sax ele é aberto dos dois lados, então do lado aberto eu tenho ventre. Isso aqui está correto. Em todos os instrumentos musicais, as ondas estacionárias são produzidas devido ao fenômeno da refração e da interferência. Cara, não é refração. É reflexão e interferência. As ondas sonoras produzidas pelos instrumentos de sopro possuem maior velocidade no ar do que as ondas sonoras produzidas nos instrumentos de corda. Vamos lá. No ar, todo mundo vai ter que ter a mesma velocidade, que a velocidade é do meio. Então, velocidade é característica do meio. Tá? Então, as ondas sonoras produzidas possuem maior velocidade do ar do que as ondas sonoras no instrumento de corda? Não. A velocidade é uma característica do meio. Agora, Augusto, a velocidade nas cordas vai ser maior do que a velocidade no ar. Aí sim. Na flauta de Pan, os comprimentos dos tubos definem as amplitudes. Não, bebezão. Frequência NV sobre 2L. Então, ele não define os comprimentos, mas sim as frequências. Então, só a B está correta. Um abraço, bons estudos e até uma próxima aula.